Hoje você vai ver a coisa mais importante da Bíblia e da escatologia, ok? Mas antes eu quero falar com você um pouco sobre algo que eu vou compartilhar com vocês na próxima aula, não nessa hoje. Essa hoje nós vamos tratar daquilo que é mais relevante, daquilo que é mais importante. Você vai ser surpreendido. Mas enfim, na próxima aula eu quero falar com vocês sobre as semanas de Daniel e a grande tribulação numa perspectiva dispensacionalista. O dispensacionalismo ele é uma linha de interpretação muito famosa. Provavelmente hoje é a linha de interpretação que é mais seguida, mais estudada, né? Principalmente porque praticamente todo o movimento pentecostal é dispensacionalista, né? O dispensacionalismo ele se baseia em algumas profecias importantes da Bíblia. Talvez a mais importante seja uma que há num livro de um profeta chamado Daniel no Antigo Testamento. Esse livro contém uma profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel. Esta profecia é um elemento central no dispensacionalismo, é uma interpretação teológica que vê a história dividida em diferentes eras, em diferentes dispensações, né? Por isso é chamado de dispensacionalismo. Então, as semanas de Daniel, elas são encontradas em Daniel 9, 24, 27. Daniel 9, capítulo 9, do verso 24 ao 27. Então ele recebe uma revelação do anjo Gabriel, que diz a ele, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, na interpretação dispensacionalista, essa semana representa, né, um período de 7 anos. Cada semana, 7 anos. Então, as 70 semanas, 490 anos. Essa conta é feita por teólogos, né, dessa corrente, e eles calcularam que as primeiras 69 semanas, né, são 483 anos e começam com a ordem de reconstruir Jerusalém e termina com a vinda do Messias, né? Eles acham que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é que determina o fim das primeiras 69 semanas. Isso é uma coisa que depois nós vamos falar com mais detalhes. Mas aí fica faltando uma última semana. O Senhor Jesus ele fala em uma das suas profecias, né, que vai ser iniciado a era dos gentios, ou seja, a igreja é o período da era dos gentios. Estamos vivendo essa era dos gentios. Essa é a interpretação dispensacionalista. Então está faltando 70 semanas, faltando uma semana para completar 70. Né? Então essa é a última semana e essa é a grande tribulação. A última semana de Daniel é a última semana que falta para encerrar esse período, né, dispensacionalista. E então essa última semana são 7 anos de grande tribulação. Alguns separam esses 7 anos em princípio das dores, os 3 primeiros anos e meio, e os outros 3 primeiros anos e meio de a grande tribulação propriamente dita. Mas essa última semana, então, seria a grande tribulação como um todo. Né? E por que essa semana está separada das outras? Né? Por causa desse hiato, né? Desse parêntese, que é o período da era dos gentios, porque esta semana, depois nós vamos estudar com detalhe, né? Ela é um período que fala sobre os judeus. Quando o anjo Gabriel falou dessas 70 semanas, né? Ele fala sobre os problemas da grande cidade santa, né? De Jerusalém. Então, esta semana ela é associada à grande tribulação, que é um período futuro de sofrimento e julgamento divino sobre toda a terra, mas precisamente é um tratamento específico com o povo judeu. É um momento em que Deus vai trabalhar com o povo judeu. Então, segundo a interpretação, essa semana ainda está por vir. Durante esta semana, um grande líder mundial, conhecido como Anticristo, ele primeiro faz um pacto com Israel, mas depois ele quebra esse pacto na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio, e aí então ele inicia o fim, né, dessa grande tribulação, que está em Daniel 9, 27. Então a interpretação da semana de Daniel é complexa, ela é objeto de muitos debates teológicos,
Mas para os dispensacionalistas, ela oferece uma estrutura para entender o plano de Deus, né, e a esperança da vinda do reino de Deus. É importante lembrar que, embora a teologia possa ser complexa, o coração do cristianismo é simples. Como escreveu C.S. Lewis, né, aquele grande intelectual, catedrático de Oxford, de Cambridge, e que era ateu, mas converteu, ele escreveu um livro muito bacana que chama O Evangelho Puro e Simples. E esse cristianismo puro e simples é pautado na fé do Senhor Jesus Cristo. E é sobre exatamente isso que você vai ver, né? Você vai ver nos estudos de hoje. Né? A aula de hoje é sobre exatamente isso. Eu estou fazendo uma pequena introdução aqui para deixar um gostinho aí para você. Não se esqueça de curtir e inscrever, porque isso ajuda muito o canal, ajuda outras pessoas, né, a conhecerem o canal, ok? E aí você então vai poder contribuir para que outras pessoas também sejam edificadas, sejam abençoadas. Agora você vai conhecer o coração das profecias, por que existem essas profecias, por que existe a chamada escatologia, o estudo das coisas futuras, das profecias, né? Por que tudo isso, por que a Bíblia nos é dada, né? Então você vai ver a coisa mais importante de todas, ok? Então, espero você na continuação do nosso estudo e também para a próxima aula. Divulgue, compartilhe com os amigos, ok? Uma paz grandiosa aí para o seu coração. Um grande abraço. Não há nada mais relevante, mais importante em toda a Escritura Sagrada, né, do que a pessoa do Senhor Jesus. Alguns eruditos dizem que se você retirar Cristo da Bíblia, só vai sobrar a capa. Cristo é a centralidade das Escrituras Sagradas. As Escrituras convergem para Cristo. Aliás, a Bíblia diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, inclusive a sua palavra, né? Em Apocalipse até está escrito que o Senhor é o verbo de Deus, né? Está aqui em Apocalipse 19, 13. Né? Ele é o verbo, né? Ele é a palavra, ele é o logos de Deus. Cristo é a centralidade do Evangelho. Né? Tudo converge para Cristo. E se você olhar toda a Bíblia, você vai ver que desde Gênesis, desde os primeiros momentos, tudo aponta para Cristo. Se debruçar sobre o livro do Apocalipse é também uma tentativa de encontrar o Senhor, é uma busca por Cristo, né? Senão não há razão de estudar o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse ele fala sobre o Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo redentor, o Cristo que reina, o Cristo que é o centro da igreja. Os 3 primeiros capítulos, né, eles falam exatamente sobre o Cristo que é o centro da igreja, aquele que caminha entre os candelabros, né, o Cristo Senhor da igreja. Cada carta às igrejas, né, está falando de algo relativo a Cristo e à igreja, né, sempre, em todas elas, né, alguma coisa relacionada ao Senhor, né, sempre o Senhor, ele é o centro. Portanto, estudar o livro do Apocalipse é mais do que buscar entender mistérios, decifrar símbolos, é mais do que tentar adivinhar o futuro, né? Aquilo que serão os acontecimentos finais. Embora o livro do Apocalipse ele trate de profecias, ele aponte para o futuro, né? Ele está de uma forma cifrada em símbolos, em alegorias, né? Nos revelando coisas importantes, né? Sobre acontecimentos futuros, né? Mas mais do que isso, ele está falando de Cristo, né? Cristo é o centro deste livro também, né? Eu separei algumas passagens que são bem interessantes nesse aspecto, né? Então, no capítulo 1, logo no verso 5,
né? Nós temos Cristo como a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o príncipe dos reis da terra, é aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, logo no capítulo 1, nesse verso de número 5, né, nós já temos aí uma série de apontamentos, né, sobre o Senhor Jesus. Nós temos aí 5 referências, né, que falam exatamente sobre Cristo, ou seja, o livro já começa falando sobre Cristo e depois vai terminar também falando sobre Cristo. Então, ele é a fiel testemunha. Ele é aquele que dá o testemunho, né, mais fidedigno, né? Lá no livro de Hebreus diz que ele é a expressão exata, né, do caráter de Deus. Ele nos revela o caráter divino, né? Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é aquele que venceu a morte, né? Ele é o primeiro, ele é aquele que ressurgiu primeiro dentre os mortos, né? Vencendo a morte. Ele é aquele que tem o governo, a primazia, né, sobre todos os reis da terra. Ele é aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o livro de Apocalipse, embora seja um livro bem triunfante, né, que fala sobre a vitória final, né, o reinado, né, ele também não nos deixa esquecer, em outras passagens, né, também fala sobre ele como o Cordeiro, né, porque ele sempre está nos lembrando, né, daquela grande obra do Senhor lá na cruz, né? E sem ela nós não teríamos o passaporte para a eternidade, né, a nossa salvação, perdão dos nossos pecados. Depois nos revela sobre que Cristo, né, não é apenas a centralidade, mas ele é o início e o fim de todas as coisas, né? Então no verso 8 diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Esta é uma revelação também, né, da divindade, é uma reafirmação da divindade, né? João ele é bem enfático sobre a divindade de Cristo, né? Tanto nos evangelhos quanto nas cartas. Né? Nas cartas diz, este é o verdadeiro Deus. No evangelho ele diz, no princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, né? E aqui novamente ele diz, ele é o Todo-Poderoso. A divindade de Cristo é reafirmada aqui no livro de Apocalipse, né? Aqui também fala, ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, é com Cristo que está a decisão, é com Cristo, em Cristo nós encontramos, né, o destino, em Cristo nós encontramos a solução, né, ele tem as saídas, né, ele tem as fontes eternas, então ele tem as chaves da morte e do inferno, né? Depois temos também, entre outras coisas, né, eu estou apenas ressaltando algumas que eu julgo mais relevantes, né? Ele é o leão da tribo de Judá, está no capítulo 5, né, no verso 5. Ele é aquele que governa, ele é aquele que estabelece reis, né? Ele é o rei dos reis, ele é o leão da tribo de Judá. Então depois ele é o cordeiro que é digno de abrir os selos, justamente por isso ele é digno de abrir os selos, né? Porque ele é o cordeiro puro, é o cordeiro imaculado, é o cordeiro sem mancha, né? E depois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, no capítulo 17, no verso 14. E essa revelação do capítulo 19, do verso 13, né? Ele é o verbo de Deus. A palavra verbo aqui é a palavra logos, né? Alguns historiadores até acreditam que João só tenha escrito o Evangelho depois de ter passado por esta grande revelação, né? Depois de ter recebido o Apocalipse. Porque aqui tem a revelação de que Jesus é o Logos, o Verbo, a palavra, né? E esse verso 13 do capítulo 19, né? Quando diz que ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra, ele é o Logos, né? É uma revelação fantástica, porque os filósofos, né, eles pré-socráticos ainda, eles desejavam
desejavam ter uma cosmogonia, né? Uma revelação da cosmogonia, ou seja, da origem de todas as coisas, né? Diferente dos deuses, né? Então eles começaram a pensar, né? e a buscar, a trabalhar, né? Com o pensamento para buscar uma resposta, né? Eles achavam que as respostas que os deuses davam para a origem, a cosmogonia, a origem de todas as coisas, não era uma resposta correta, eficiente, né? Eles queriam algo mais contundente, né? Algo que tivesse mais uma forma de compreensão mais lógica, mais racional. Então eles criaram o termo logos, de onde vem lógica, de onde vem logia, racionalidade, né? Então eles disseram o seguinte, que quando eles encontrassem, né, a definição, a chave para entender a origem de todas as coisas, né, eles chamariam isso de logos. Então agora João recebe essa revelação lá no livro de Apocalipse, né, em que ele diz que ele é o verbo, o logos de Deus. João agora está anunciando ao mundo a sabedoria, aos filósofos, né? Olha, o logos que vocês buscavam, a razão demonstrativa, a origem de todas as coisas, né? A chave para entender a cosmogonia, né? É Cristo. Ele é o logos. Ele é o logos de Deus. Então essa é uma revelação extraordinária, né? Essa é uma revelação estupenda, né? Então aqui em Apocalipse, aqui a filosofia se rende, né? Ela se ajoelha diante do Logos. Aquilo que eles buscavam, aquilo pelo qual tanto trabalharam os grandes pensadores, né? Inclusive depois Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Buscando o Logos, buscando a racionalidade, a origem de todas as coisas, né? A razão que aponta, a razão demonstrativa. Então agora João vem trazer ao mundo esta revelação. Ele é o Logos, ele é a razão demonstrativa, ele é a razão, né, da origem de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. E por fim, no capítulo 22, mostra que ele é o galardoador, né? É aquele que dá a recompensa, ele vai nos recompensar, tudo pelo seu amor, pela sua graça, né? Ele é o abençoador, ele é aquele que distribui as suas benesses, né? Então, o livro do Apocalipse é muito mais do que simplesmente buscar entender as profecias, aquilo que vai acontecer, mas é entender que Cristo é o centro desse livro, né? Cristo está em todos os momentos neste livro, né? Cristo ele não está por trás da história, pelo contrário, né? Ele é o centro de todo este livro maravilhoso, esse livro do Apocalipse.